Bom, muita gente também me procura, né, para realizar uma sessão de constelação familiar. E a maioria das pessoas que está em busca disso, né, que chega aqui no consultório, tem muitas dúvidas de como funciona ou quais são os objetivos, para que ela é usada, né? Em primeiro lugar, a constelação familiar ela é feita de duas maneiras, basicamente, né? Uma ela é realizada em grupo, com pessoas, participantes. A outra ela é realizada com bonequinhos, peças de resina, né? Que aí é a maneira individual de se fazer uma constelação familiar, né? Qual é o princípio básico dessa técnica? A constelação visa identificar um problema que eu tenho hoje, né? Seja de relacionamento, organizacional, de saúde, enfim, que tá ali latejando e impedindo de alguma maneira que minha vida flua, né? E pegar esse problema e identificar nas minhas raízes familiares de origem da onde aquilo pode estar vindo. Como assim, né? Eu vou identificando alguns padrões familiares, algumas relações que eu venho trazendo, históricos, né? Por exemplo, até de onde a minha família veio, se ela veio da Itália, da Alemanha, fugidas, tem histórico de guerra, né? Se tem históricos de abortos, segredos familiares, traições, separações, enfim, todo o histórico familiar, como eram as relações entre pais, mães, filhos, avós, né? E como essas relações, essas histórias, esses padrões estão interferindo no meu problema atual. É aquela historinha do iceberg. O que eu estou trazendo para uma sessão, o que eu estou enxergando é a pontinha do iceberg, mas o que pode estar causando tudo aquilo e potencializando, né, o efeito negativo, digamos assim, daquilo na minha vida, é o fundinho do iceberg que a gente não vê, né? Que é o nosso conhecido subconsciente, que representa uma vasta porcentagem aí, né, na nossa vida. Então a gente busca identificar isso e trazer uma possível solução, porque às vezes é algo que eu tô trabalhando de alguma maneira, eu até tenho noção de onde vem, mas fica truncado, fica ali impedindo o fluxo natural da minha vida, de que as coisas aconteçam, ou até mesmo de que eu compreenda ou entenda, né, de uma maneira melhor o que está se passando na minha vida, né? E como é feita essa sessão, como que eu identifico esses padrões, né, essas questões. Bom, na individual a gente usa algumas pecinhas, né, eu uso o que eu chamo de bonequinhos, peças de resina, né, para serem os representantes do sistema familiar do paciente, ou até mesmo de questões mais subjetivas, vida, morte, sexualidade, trabalho, dinheiro, viagem, enfim, qualquer coisa que tenha a ver com a questão central, né? Então, fica eu e o paciente na minha frente, uma mesa entre nós, né? E aí eu vou fazer uma entrevista, perguntar algumas coisas para esse paciente, o que trouxe ele aqui, né? E qual é o foco da sessão, o que mais está incomodando ele, né? A partir daquela queixa principal, né? A gente vai extraindo algumas informações com algumas perguntas pontuais para saber quais elementos a gente vai utilizar naquele sistema, né? E a partir disso, eu vou dando essas peças ao paciente e ele vai posicionando esses elementos no centro dessa mesa, ou aonde ele achar que convém para ele, né? A partir desses posicionamentos, o terapeuta aqui começa a fazer uma leitura daquela dinâmica. Ah, tá mais próximo? Tá mais afastado? Tá olhando? Não tá olhando? Tá numa posição triangular, quadrada, muito juntinho, muito separado, né? Esses posicionamentos vão me dando uma análise e eu sempre vou numa troca com o paciente, né? Olha, o que isso faz você sentir? Se você se olhar aqui, qual a sensação, sentimento, pensamento que te vem? Sabe de alguma história por trás disso? Tem alguma informação importante que você queira acrescentar? Ou então o próprio posicionamento vai me dando uma leitura do tipo, tá faltando alguma peça aqui, né? Pode ser um aborto, pode ser uma questão que é um segredo familiar, que está interferindo na questão atual, né? E por aí a dinâmica vai acontecendo a partir dessas análises e dessa troca com o paciente, né? A partir dessas observações, eu vou sempre pontuando, correlacionando com a queixa principal. Eu brinco que a constelação, ela vai da frente para trás, depois
né, da frente em diante, digamos assim. Então, primeiro eu olho o paciente em relação ao seu ambiente familiar, relações familiares de origem, para depois observar um pouco mais as relações atuais, da individualidade, dos projetos, das questões de vida mais recentes, né, para poder contextualizar e linkar uma coisa a outra, né. Após esse período, a constelação pode durar aí até 2 horas ou um pouco mais, né, eu dou uma solução final da constelação básica, que a gente põe em prática, digamos assim, as 3 leis das ordens do amor de Bert Hellinger, que é colocar cada um no seu devido lugar daquele sistema, cada um na sua devida função, porque fica meio confuso, embananado, né? As peças ficam todas desorganizadas e essa organização, ela é muito funcional para o sistema, né? Quais são as 3 leis que a gente se baseia? A lei da hierarquia, ou seja, os mais velhos vêm antes, os mais novos vêm depois. Mãe é mãe, pai é pai, vô é vô, vó é vó, filho é filho, cachorro é cachorro, enfim, cada um na sua função e não a inversão de papéis que a gente costuma ver muito por aí, né? Isso pode gerar um desequilíbrio. Segunda, né? Equilíbrio entre o dar e o receber. Quando o neném nasce, o que ele dá para os pais? Trabalho, né? Muita felicidade, mas basicamente ele dá trabalho porque ele precisa receber. Quando a gente vai crescendo, isso tende a se equilibrar. Isso a gente vê muito nas relações amorosas, familiares, de trabalho, né? Que o natural seria: eu me dou 50%, o outro também. Eu sou responsável 50% de algo, o outro também. Mas a gente sabe que não é bem assim. Ou é muita culpa, é muito julgamento, é muito vitimismo, que também gera desequilíbrio, desordem. E a terceira é o senso de pertencimento. O que é isso? Todos os elementos daquelas gerações têm que ser inclusos no sistema. Ah, mas eu tive um tio que foi um assassino, ou teve um aborto que eu nem sei. E daí? E daí que isso impacta. Isso pode gerar uma identificação parental das gerações que vêm depois, né? E isso pode também impactar em alguns sentimentos, algum comportamento, né, negativo para a vida do paciente. Então a gente vai observando esses 3 pilares, no final reorganizando, colocando tudo isso em prática e também durante a constelação para dar um senso de ordem àquele sistema e à vida daquela pessoa, né? No fim dessa solução eu gosto de incrementar com um exercício corporal para aquele paciente que está ali sentado, como se ele entrasse naquele lugar, né, do bonequinho, do representante dele, né, para poder sentir, internalizar, mentalizar, né, ressignificar algumas coisas que foram trabalhadas para poder, né, ter no coração, não só na mente, que eu brinco que a mente mente, né? Então, basicamente, a constelação familiar é trabalhada nesse modo, é indicada para várias questões, relacionamento, profissionais, de saúde, como eu disse, algo que está truncado na vida e não está indo, né? Eu falo que é como se a gente sentasse lá no cinema, apertasse o play e na telona aparecesse a nossa vida. Porque quando a gente está inserido no caos, é muito difícil, né? Às vezes identificar alguma questão. Mas quando a gente vê de fora, a gente consegue enxergar alguns pontos cruciais para gerar uma mudança, né? De comportamento, de padrão, de saúde, enfim, sempre, né, na intenção de ter uma vida mais saudável, mais feliz, mais leve, mais plena, para alcançar os objetivos, né, para seguir em paz no coração, né? Então, a constelação familiar ela é pontual, ela não tem um número exato de sessões, como a microfisioterapia tem, né? Então, vai muito da resposta do paciente, de como o paciente vai digerir também todas aquelas informações. E eu sempre saliento e deixo isso como algo muito importante. Quem vem buscar uma constelação familiar e nunca fez terapia, nunca fez um acompanhamento psicoterapêutico, por favor, né, após essa sessão, comece a se trabalhar. A psicoterapia é chave para a gente se entender, para dar seguimento no autoconhecimento, nas questões de vida, trabalhar às vezes mais a fundo algo que ficou ali da constelação, né? E, como eu sempre digo, todo mundo deveria fazer terapia, né? Que é um processo de autoconhecimento profundo e que os psicólogos são formados
estudam e investem muito para isso. Eu valorizo muito, pois eu trabalho junto com muitos psicólogos, né? Eu não sou psicóloga, eu sou fisioterapeuta, mas eu trabalho com a saúde integral, né? Então eu acabo colocando isso como dos meus meios de trabalho. Mas a gente está sempre em comunicação para ver o que mais de bom a gente pode fazer para aquele paciente, né? Então, não deixe de buscar ajuda, não deixe de fazer uma psicoterapia, uma massagem, né? Uma terapia alternativa, algo que sempre vai cuidar de si, né? Olhar um pouco mais a fundo para suas emoções, para suas questões até físicas, né? Se colocando sempre em primeiro lugar na sua vida. Isso é o mais importante sempre.